Há exatos 110 anos, os japoneses começaram no Brasil a saga recheada de histórias de sofrimento, superação e conquista. 3 décadas de parte dessa narrativa se passaram no Japão e estão sendo apresentadas em uma mostra fotográfica no Museu da Migração Japonesa ao Exterior, em Yokohama. Objetos e fotos contam em detalhe os 110 anos da imigração japonesa no Brasil. O material é parte da exposição permanente do museu que fica dentro do prédio da JICA em Yokohama. A partir de agora, o visitante também pode conhecer outro trecho dessa história. E a gente foi pensando nos momentos importantes, então, por exemplo, um momento muito marcante foi o período de 2008, 2012, que teve a crise financeira, teve o terremoto com o tsunami e o desastre nuclear, que foi um momento de crise, né? Porque, por um lado, muitos brasileiros voltaram, né? Mas, por outro lado, foi um momento crítico, não só pela crise, mas porque muitos ficaram também, né? E eu acho que foi um momento que fez todo mundo perceber que não eram mais decassegues, né? Foi um momento de reflexão, acho, para todo mundo. A mostra Os Brasileiros no Japão foi organizada pelo Consulado do Brasil em Tóquio, JICA e Museu de Yokohama. まさにですね、私どもの日本人がブラジルに行った歴史と、それからブラジルの日系人が日本に来た歴史、その両方をですね、一度に見ていただける良い機会なんではないかと思っております。 As imagens em preto e branco mostram a trajetória de todos e também de quem retratou todos esses momentos. O fotógrafo gaúcho Júnior Maeda tem quase 30 anos de Japão. Na fotografia a gente fala que tem que ter enquadramento, tem que ter composição, que é o correto, mas só que essas fotos aqui do decassegue, elas não estão muito preocupadas em composição nem em enquadramento, elas estão mais focadas em mostrar aquele sentimento daquela época, né, que a gente tinha, né, que a gente não fazia nada de tão interessante a não ser trabalhar, e o pouco que a gente fazia de diversão às vezes não supria a nossa carência, nosso desespero de estar tão longe da família, né. Então, o trabalho em fábrica é difícil, tem saudades do Brasil, né? Mas isso não é exclusivo dos brasileiros, né? Todo o processo de imigração passa por isso. Então seria uma espécie de início do movimento de imigração. Conforme o tempo vai passando, né, as pessoas vão se integrando e vão conseguindo se adaptar melhor. E aí aqui no meio, por meio desses documentos e outros materiais que mostram a história, né, momentos importantes da presença dos brasileiros aqui, como o momento da chegada ali no aviãozinho da Varig, contratos de trabalho, né, mostrando ali os descontos que eram feitos de passagem aérea, que no final o trabalhador ficava com muito pouco, né, para sobreviver o resto do mês. Aí tem aqui quando começam a surgir as escolas brasileiras, os supermercados brasileiros. E depois, os consulados também, né, do Brasil começam a surgir aqui por causa dos brasileiros que vieram. Tudo é nostalgia. E esse trabalhador aí, ele está usando esse uniforme sujo porque agora as fábricas exigem que troquem de uniforme e tudo. Mas naquele tempo, como a gente vinha com o intuito de guardar dinheiro e voltar o mais rápido possível, a gente não trocava de uniforme, a gente tentava usar o máximo que pudesse para poder deixar de gastar, né, para poder não ter tanto gasto assim, para poder juntar mais dinheiro e voltar mais rápido, né? Isso aqui é engraçado porque naquele tempo, como a gente não tinha a intenção de morar aqui e ficar muito tempo, então a gente usava o nosso futon como mesa, como sofá, como cama, como tudo que a gente pode imaginar. Quando o coração apertava, lá estavam os amigos. Então a gente ia nas máquinas e lá a gente contava nossas mágoas. Os brasileiros conseguiam as mobílias na mesma fonte, o lixão. Já até tem uma anedota aí que eu peguei um refrigerador de 2 portas e 3 gavetas, coloquei num carrinho Kei, levei para o meu apartamento, subi até o quarto andar. Quando eu liguei, no dia seguinte estava tudo alagado, o chão e não funcionava o refrigerador. Quem chegou no Japão no início dos anos 90 guarda histórias parecidas. Aquele tempo que a gente fazia fila para poder ligar para o Brasil. Então não eram todos os telefones internacionais que aceitavam ligação para o Brasil, né, com cartão. Então a gente ia em pontos específicos. Então no único ponto que tinha naquela região que podia fazer ligação internacional, ficava uma fila de gente esperando para poder ligar, né? E essa época aqui que eu fiz a foto, né, que eu tentei relembrar, é a época dos cartões japoneses. Nem tudo ficou para trás. Jornada longa ainda é parte da rotina de muita gente. Ele está trabalhando num trabalho que tem que mexer as 2 mãos, só que a cabeça dele não está no trabalho. A cabeça dele está
no Brasil, está num sonho, está num projeto, está cantando uma música, está fazendo alguma coisa que não tem nada relacionado com o trabalho, né? E isso aí é a imagem de muito Decaceg de hoje também, que a gente está acostumado a sempre fazer a mesma rotina, que a gente movimenta os braços, a gente trabalha e a gente fica pensando em outras coisas. E isso que faz a gente passar o tempo ser mais rápido, porque se a gente se preocupar em concentrar só no trabalho, essas 12 horas na verdade tem a sensação de 20, de 30 horas. Né? Então ele continua ainda fazendo essa mesma coisa ainda. Mas tem muita gente que fez diferente e conseguiu construir outra história no Japão. E desse lado, a gente pegou alguns casos de sucesso de pessoas que conseguiram sair desse momento de dificuldades e se destacar em outras áreas. Adilson Tadokoro é um dos retratados como brasileiros em destaque. Ele veio como Decaceg e hoje tem uma empresa que fabrica peças e faz montagem de trens, inclusive o trem-bala Shinkansen. No momento em que eu estou, foi almejar simplesmente resultados de trabalho. A ideia desse lado aqui é mostrar como, embora seja difícil, é possível você participar da sociedade japonesa de várias outras maneiras. Né? Às vezes a pessoa se sente um pouco presa ali na sua rotina, mas tem aqui alguns exemplos e inspirações para mostrar que é possível também. A exposição Brasil-Japão 110 anos de vínculos humanos pode ser vista até o dia 2 de setembro no Museu da Migração Japonesa ao Exterior. Ele fica no segundo andar do prédio da JICA, em Yokohama. No dia 8 de julho, o empresário Walter Saito vai dar palestra sobre os 30 anos da presença brasileira no Japão. Bem, eu só tenho a agradecer, né, de estar nesse meio, né, de ter esse contato, essa vivência com as pessoas, com os brasileiros, num país tão distante. Todos os brasileiros que eu encontrei até então foram pessoas assim muito agradáveis, muito amigos, pessoas assim que querem se inteirar à comunidade. Conheço as mães, muitas mães, pessoas que trabalham junto comigo que também pensam da mesma forma. Eu vejo muitos casos assim de às vezes faltar um pouco de amor ao próximo. Muitas pessoas que às vezes sabem japonês e não se propõem a ajudar o próximo. Então, muitas pessoas já vi que por mais que sabe, não passa pro próximo, não tenta facilitar pro próximo, né? Então acho que às vezes falta um pouquinho de amor ao próximo, mas aos poucos a gente vai chegando lá, né? Dando um pouco de exemplo um pro outro.